minha gente, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos começando a nossa aula número 5 de teatro. Sim, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula que vai ser dedicada à improvisação. Quem não gosta de se emocionar ou de dar risada com uma cena que foi inventada na hora, uma cena que ela nunca vai se repetir outra vez? Sim, nós temos isso presente dentro do teatro e hoje eu vou me dedicar aqui a falar um pouquinho sobre os tipos de improvisação que nós temos dentro do teatro. E também eu vou deixando aqui alguns jogos de improvisação para vocês conseguirem fazer. Então eu já quero deixar aqui avisado para vocês que o desafio dessa aula 5, ele consiste no seguinte: escolher apenas um destes jogos que eu vou mostrar aqui para vocês hoje e realizá-lo, gravar um vídeo e mandar no grupo. Esse é o desafio. Então vamos lá, minha gente, sem mais demora, vamos começar aqui sobre esse assunto tão interessante, tão atual, que atrai tanto as pessoas, que é a improvisação. Vamos falar aqui sobre alguns grupos, vamos lá. Bom, para começar a falar sobre essa história desses grupos que eu vou trazer aqui, que são de improvisação, eu tenho que falar que a improvisação por si só, ela é fruto da origem da humanidade, então ela já é realizada há muito tempo. Então tudo que eu falei na aula passada sobre os povos da antiguidade, a sua realização do teatro por meio de rituais religiosos, havia muito improviso. A própria comédia dell'arte ali, entre o período da Idade Média e o Renascimento, ela já utilizava muito a questão do improviso, da improvisação, pois eles usavam simplesmente um papel para se fazer um roteiro, mas a cena em si, as falas dos personagens, elas eram todas improvisadas. Só acho que é importante a gente deixar isso pontuado, que a improvisação, ela remonta à história da própria humanidade. Então, agora sim, a gente vai entrar especificamente nesse ramo do teatro e falar da improvisação dentro do teatro. Vamos lá. Então hoje eu vou falar da improvisação cômica, do improviso cômico, que ficou muito popular no mundo inteiro e chegou no Brasil de uma maneira assim arrasadora, muito forte. Tivemos muitos grupos, temos muitos grupos surgindo aí no Brasil e que nos últimos 10 anos assim virou uma avalanche de grupo de improvisação cômica, que se utilizam de muitas e muitas técnicas. Dentre elas, vou citar algumas aqui: a Viola Spolin e o Kate Johnstone, do Theatre Sports. Sim, lá em 1970 iniciou-se um movimento de improvisação em que esses jogos estão estabelecidos aí nos nossos dias atuais e são muito reconhecidos desta maneira. Vou deixar aí como material de complemento desta aula o nome, o link, o canal, enfim, o que tiver disponível desses grupos. Por exemplo, Doutores da Alegria, Jogando no Quintal, Zés, cenas improvisadas, tem o Improvável, que são os barbichas que fazem. Todos esses grupos realmente são muito conhecidos aí. Inclusive eu vou lançar aí alguns grupos que não são tão conhecidos aqui na nossa região, mas que em outras localidades do nosso país, do Brasil, estão sim tendo um reconhecimento gigantesco, ok? Vou deixar aí vários links, várias referências para vocês irem atrás, assistirem esses materiais e com certeza vocês vão se divertir muito, além de adquirir uma experiência a mais, porque teatro a gente aprende, vendo. Ok, vamos lá. Vou falar aqui 3 coisinhas, 3 regras que vocês precisam lembrar para a improvisação. Sim, não importa se você está fazendo um jogo teatral de improviso, sozinho, em dupla, em grupo, você precisa se lembrar dessas 3 regrinhas básicas. A gente vai ter, né, conforme a gente for tendo mais experiência com o improviso, a gente vai ter inúmeras outras regras, inúmeras outras coisas que a gente precisa seguir
para ter uma improvisação de maior qualidade e cada vez mais buscar fazer cenas melhores, mais elaboradas. Porém, eu vou enfatizar aqui 3 principais regras. São elas: a primeira e a mais importante de todas é a aceitação do jogo. Então, a gente tem que aceitar o que o outro está propondo, tem que aceitar o que você mesmo está propondo. Você não pode recusar a proposta que está sendo colocada, a não ser que você tenha, sim, uma proposta muito melhor e vai resolver a situação, e o seu colega de cena vai ter que aceitar essa proposta que você tá colocando aí. Então, nunca vai deixar de existir a aceitação no improviso. Isto é muito importante, então não tirem isso da cabeça. Ó, número 1, a aceitação, ok? Então vamos para a segunda regra da improvisação, que é proposição. Você tem que propor no improviso, assim como aceitar é importante, propor é muito importante e necessário para o andamento da cena, né? Para ela ser uma cena aceitável e ter uma mínima qualidade, ela tem que ter alguém propondo algo. Então, essa proposta de cena, ela tem que existir, ela tem que ter uma proposta, ela tem que ir rumo a algum lugar. Então, para você chegar em algum lugar, a gente tem que propor. Então, a gente sempre tem que pensar que a cena ela tem que ter esse caminho a se seguir. Então, não é somente aceitar, a gente tem que também propor. E a terceira regra que eu coloco aqui pra gente memorizar nessa inicialização ao improviso, que a gente já teve nas aulas anteriores, mas aqui esta aula é focada a isso, então a gente tem uma regrinha que eu vou colocar aqui como: não se preocupe em ser engraçado. Então a gente não pode se preocupar em ser engraçado, a gente tem que se preocupar em amarrar a história, em desenhar o personagem, em estabelecer uma história que tem uma coerência, uma lógica, um começo, um meio e um fim. Então a gente não precisa se preocupar em ser engraçado. Se a gente começar a se preocupar com simplesmente ser engraçado, ser o engraçadão, a engraçadona, a cena não vai pra frente, vai ficar aquela cena meio sem graça, forçada. Então a gente tem muitas outras regras, mas essas 3 regrinhas são muito importantes que vocês memorizem. Memorizem aí isso aí: aceitação, proposição e não se preocupar em ser engraçado. Sem mais falação por hoje, vamos começar a nossa prática. Vou demonstrar aqui vários jogos de improviso. Vamos pro primeiro! Blá 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 blá
blá blá blá blá blá blá blá. Blá 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 blá. Ok, esse jogo que eu acabei de fazer aí é muito interessante, é o jogo da blablação. A gente vai estabelecer que esse seja um novo jeito de se falar, então a partir de agora você só vai falar por blá blá. Blablação é a língua que a gente vai estabelecer aqui, ok? Então você vai ter que fazer uma cena somente com a blablação, mas assim, não é porque você está falando em blablação que não tem que ter um objetivo, não tem que ter um contexto na cena, então coloque um objetivo. Por exemplo, eu estou nervoso com alguém, acabei de discutir com alguém, estou brigando ainda, estou resmungando, blá 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 blá. Blá 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 blá. Entenderam? Tô triste. Blá 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 blá. Blá 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 blá. Blá 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 blá. Tô, sei lá, tô cantando blá 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 blá. Ok? Vamos para mais um jogo, vamos lá. Hartikariktika. Alright, na chicken money naka. Nakaraka chicken niki naka. Naka chicken raka chaka maka.
Racatsacara. Ataca. Tchacará. Tchacurucaracurum. Baraburum, baraburum, garaquiti-caracorá. Caracni. Caracaná. Caracarequiá. Tacaracará. Tacaracaracaracochocotá. Tchacaracará. Tchacará. Oh, tchacadar. Tcharará. Tcharará. Esse jogo que eu acabei de trazer aí é o jogo do Gramelô, ou seja, a gente vai falar com uma língua qualquer, mas essa língua não precisa existir, ela tem que ser palavras que você vai dizendo, vai inventar um novo idioma, livre, de livre e espontânea vontade sua, ok? Então muita gente coloca tudo no mesmo saco, a blablação e o gramelô. Ok, não está errado, mas eu aqui estou separando realmente para a gente conseguir ter essa variação desse jogo, porque o blablação somente por blá blá. O gramelô você pode falar russo, você pode falar inglês, chinês, alemão, coreano, você pode falar em um monte de língua, até coisas que não existem, misturar uma com a outra e fazendo esse jogo acontecer, beleza? Então treinem aí esse jogo. Vamos para mais um jogo aqui que a improvisação não pode parar, vamos lá. Esse é o famoso e muito conhecido jogo do ABC, jogo do abecedário. Ele é nada mais nada menos do que o próprio nome já diz, você tem que construir uma história seguindo as letras do alfabeto. Então, como eu tô sozinho aqui, provavelmente vocês estarão sozinhos e sozinhas aí também, porém se você tiver alguém, você pode jogar esse jogo em dupla, que vai funcionar muito bem. Inclusive, qualquer jogo aí vocês podem tentar fazer em dupla, que vai funcionar muito bem. Vamos lá então, vou dar um exemplo aqui de como funciona o jogo do alfabeto, o jogo do ABC, do abecedário. Vamos lá, é mais ou menos assim. Amanhã eu quero ir pra cidade. Bastante tempo que eu não vou pra cidade. Comprar umas coisas que a gente tá precisando aqui na roça, sabe? Demais da conta, nós estamos precisando de muita coisa mesmo, assim. Eu mesmo que vou todo mês lá pra cidade pra não deixar fartar as coisas aqui. Faz tempo que eu não vou, né? Mas olha, eu tô pra ir lá, eu vou comprar, eu garanto que eu vou trazer as coisas que são necessárias. Hoje mesmo eu tô indo lá. E começou a chover. Já começou a chover e agora o que é que eu faço? Ai, mas como eu sou desprevenido mesmo, né? Larguei meu guarda-chuva lá na cidade da última vez que eu fui. Mas deixa que eu tenho um pedaço de lona ali, eu coloco nas cabeças e aí dá pra ir pra cidade. Não, melhor não, porque vão pensar que eu sou o maluco assaltante. Olha, eu lembrei que eu tenho um casacão, uma brusona assim, que tem touca e tal, na praia de touca. Periga eles achar que eu sou bandido também. Eu quero comprar umas coisas assim, pra comer, umas coisas assim, pra gente inventar umas besteiras aqui em casa, né? Rapaz, a gente gosta de comer uns bolos, uns doces assim, sabe? Umas tortas assim de sardinha, umas tortas de palmito. Sardinha mesmo, nós gosta. Tatu? Torta de tatu eu nunca vi torta de tatu. Uma coisa mais nojenta que eu já ouvi falar. Vai pra lá que eu não quero nem saber. Meu nome? Wellington. Xiii, vai começar de grosseria. Yasmin, volta aqui, você não comece a falar comigo desse jeito. Mas, zarpou.
Bom, minha gente, no decorrer da oficina, nas próximas aulas, lá na aula 12, para ser bem preciso, bem exato, a gente vai ter jogos de improviso 2. Então a gente vai dar uma continuidade maior, eu vou falar assim um pouco mais dessa história, dessas pessoas, desses teóricos que inventaram esse improviso moderno, vamos chamar assim, que a gente conhece esses jogos com o nome que eles têm hoje em dia, né? Devido essa história, essa trajetória desde lá dos anos 60, 70 e vem crescendo, né? Até hoje aí, que nem eu falei no começo da aula. Mas agora eu vou falar rapidamente aqui de vários jogos que eu não vou conseguir jogar sozinho, eu vou tentar fazer uma demonstração aqui. Então se você tiver um parceiro, faz uma ligação de vídeo aí, tenta jogar com alguém. Quem sabe lá para a aula 12 eu não consiga também fazer uma demonstração com alguém fazendo o jogo aqui comigo, não é? Muito bem, eu vou falar agora de um jogo muito legal, muito querido por todo mundo. Tenho certeza que se você não conhece, você vai amar, vai se amarrar nesse jogo. Eu tô falando nada mais, nada menos que o jogo do Troca. Ele também é conhecido por outros nomes, outros grupos também chamam, cada grupo chama esse jogo por um determinado nome. Então é o Troca, é o Muda, é o Mentira. Então toda vez que o juiz ou o apresentador, né, o facilitador do jogo ali, sempre vai ter uma pessoa que vai estar comandando o jogo. Já viram aqueles jogos que aperta a campainha ou fala no microfone, dá uma ordem e a cena vai seguindo, né, seguindo aquelas ordens. Ou seja, então o jogo do Troca, a gente tem esse juiz, então por isso que eu falo que vai ser complicado eu fazer esse jogo, vou demonstrar ele aqui de algum jeito, dar uns exemplos, né? Então ele consiste em esse juiz, esse intermediador, ele vai dizer a palavra troca, né? Em determinados momentos da cena. E aí a pessoa ou as pessoas que estão em cena jogando, improvisando, vão ter que trocar a última palavra, a última coisa ou a última ação, né, que fizeram na cena. Vamos tentar então improvisar alguma coisa aqui para dar um exemplo para vocês de como funciona o jogo do Troca. Então vamos dizer, eu tô lá fazendo uma cena, então, né, tô andando, ai, nossa, que dia bonito! Troca. Que dia mais ou menos? Troca. Que dia feio! Nossa, que dia horrível! Entenderam a ideia? Então, por exemplo, se eu falei maçã, o juiz deu a ordem e disse troca, eu vou falar banana, ou eu vou falar outra comida qualquer, outra fruta que vai substituir, que vai trocar a última palavra. E também isso se estende para os movimentos e ruídos, sons. Por exemplo, se eu bati uma palma e o juiz disse troca, eu vou ter que, sei lá, bater uma palma de um jeito diferente. Eu vou fazer alguma coisa que substitua esse movimento que eu fiz. Muito bem, agora eu vou falar de um jogo muito parecido com o jogo do Troca. Na verdade, o sistema dele é o mesmo, ou seja, tem o juiz dando essas palavras de ordem para o jogo, para alterar o jogo. É o jogo do Merchan. Vamos tentar dar um exemplo. Então vamos lá, vamos dar um exemplo aqui do jogo do Merchan. Digamos que eu tô lá improvisando uma cena qualquer, vamos lá, ai meu Deus, não faça isso comigo, por favor, não atira, leva tudo que eu tenho, pode levar meu dinheiro, minha carteira, meu celular. Aí o juiz disse Merchan, então a última palavra que eu disse foi celular, né? Então eu vou ter que fazer um merchan, ou seja, uma propaganda da última coisa que eu disse, ou seja, celular. Então vou parar a cena, vou sair da cena e vou falar. Você está precisando de um celular? Não hesite em comprar o nosso aparelho Bananatel. Bananatel faz ligações incríveis e vem protegido com a sua casca. E aí você, depois de fazer essa improvisação, de falar, fazer essa propaganda, e tem que fazer uma propaganda absurda mesmo. Aí você vai continuar a cena vai continuar até o juiz dizer de novo, merchan, e você ter que fazer uma propaganda da última coisa que foi dita. Beleza! Uma outra variação muito parecida com o merchan é o jogo do dicionário. Não é o jogo do ABC, do abecedário. É o jogo do dicionário, ou seja, quando o juiz disser dicionário,
a gente vai ter que, quem tiver em cena, vai ter que improvisar, né, e falar o significado da palavra que foi dita por último. Ou seja, eu tô lá falando, Pedro, Pedro, me alcança essa maçã. Dicionário. Você vai parar a cena e vai falar. Maçã. Maçã é uma fruta vermelha, doce e ela tem sementinhas pretas. E aí vai voltar para a cena. Vai começar a cena de novo lá. Pedro, 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 por que você está fazendo isto? Volte aqui comigo e vamos até o mercado. Aí o juiz vai dizer, dicionário. Aí a gente vai ter que falar dicionário da palavra mercado. Ou seja, mercado, lugar que se vai para realizar compras. Compras de coisas que se necessitam no dia a dia e no uso diário. Aí você volta para a cena e continua a improvisação. Isso vai criando uma situação cômica, porque muitas vezes cai numa palavra que o significado é muito diverso, muito difícil de se explicar. Então tentem fazer esses jogos aí, se vocês tiverem uma dupla, muito melhor. Beleza, minha gente? Vamos agora aqui falar do jogo Só Perguntas. Esse jogo, o próprio nome já diz, ele é autoexplicativo. Então a cena ela vai se estabelecer por meio de perguntas. Ou seja, não pode ter afirmação. É difícil fazer esse jogo sozinho. Geralmente tem duas pessoas em cena que ficam trocando perguntas. A cena vai se desenrolando, vai se construindo e não pode ter afirmação. Somente perguntas. Quem responder é eliminado e aí entra uma pessoa no lugar dela. Então ela é substituída e aí o próximo vai começar a propor a cena, propor perguntas e os dois vão começar a dialogar. Então vamos imaginar que tem duas pessoas lá improvisando, certo? Então elas estão jogando o jogo das perguntas. Vamos lá. Você pode me ajudar um pouquinho? Por que você quer minha ajuda sempre? Você sabia que você é grosseiro? Por que você vem falar comigo então? Enfim, vai indo, o jogo das perguntas vai sendo desenrolado e quem responder perde, aí entra outra pessoa, outro jogador que está ali no aguardo e aí esse jogo vai acontecendo e a cena vai se desenrolando, né? Se desenvolvendo. Agora, este jogo que eu vou falar, ele se chama Transforma. É difícil também, esse jogo é impossível de fazer sozinho, tem que ser feito em grupo, mas eu não posso deixar de falar dele, porque ele é um jogo muito, muito legal. Ele é feito a partir de imagens corporais. Então a gente vai pegar o último registro de imagem que o último jogador de cena deixou e vai continuar um movimento. Por exemplo, se a gente está lá improvisando uma cena, falando, você está vendo aquilo lá no horizonte? Aí o juiz vai falar, transforma. Os jogadores que estão em cena vão congelar, né? E aí quem está fora vai entrar e substituir a posição corporal deste jogador que tinha apontado um dedo lá para o horizonte, apontando algo com aquele objetivo. Então ele vai entrar no lugar da pessoa e vai começar a fazer uma outra coisa que não tem relação com o que ele estava fazendo como objetivo. Então ele vai começar, por exemplo, dançar. Tum, 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 tum. Entenderam? E vai propor uma outra cena. Esse é o jogo do Transforma. Tá? Esses exemplos rápidos que eu tô dando aqui não tem problema, porque eu vou deixar vários links para vocês assistirem, se divertirem aí com grupos realizando esses jogos, ok? Bom, meu povo, então vamos finalizando esta aula aqui. Dei alguns exemplos, vários exemplos aí de jogos de improvisação teatral. Então, gente, é assim, tem que se dedicar e tem que treinar, porque o improviso, diferente do teatro tradicionalmente falando, ele não é ensaiado. O improviso, ele é treinado, sim, assim como a gente vai treinar para desenvolver um esporte. Até a gente vai falar isso na aula 12, que a gente vai ter esse improvisação 2, né? A segunda parte aqui desse conteúdo, que agora a gente vai entrar aí na parte de elementos cênicos, né? Então,
São partes mais técnicas que a gente precisa ter para entender um pouco mais desse universo do teatro, mas lá na aula 12, quando a gente retornar no improviso, a gente vai sim ter essa teorização. Eu vou colocar umas coisas mais teóricas para vocês entenderem esse surgimento e essas técnicas que foram desenvolvidas para o improviso. A técnica do Theater Sports, por exemplo, que eu falei ali no começo da aula, ela é como se fosse uma ideia de um jogo mesmo. Então ela foi desenvolvida como se fosse um jogo, né? Um time para cada lado, disputando, ganhando pontos. Tem o juiz, tem os jogadores que eles sofrem faltas, né? Eles podem ser expulsos, eles podem ser suspensos, ficar uma rodada inteira de jogos sem participar, né, da improvisação. E no final, a plateia vai fazer sua votação e vai decidir qual dos times que vai ganhar aquele jogo, né? E também tem o sistema de pontuações, que eles vão ao longo do espetáculo de improvisação adquirindo essas pontuações, certo? Mas isso a gente vai falar sim nessa aula 12, lá nessa improvisação 2, que vai ser muito mais completa, que a gente já vai estar com uma bagagem dessas oficinas de teatro maior. Beleza, minha gente? Então é isso. Espero vocês na próxima aula. Não desistam e qualquer coisa me procurem, beleza? Mandem o desafio, hein, gente? Manda lá que eu tô aguardando, tá? Pode pular a aula, que nem eu disse, né? Pra mandar os improvisos, mas manda lá alguma coisa que você, assim, ai, que coragem que me deu agora, vou mandar mesmo. Manda mesmo, gente. Beleza? Beijo pra vocês!